Antártica. Que experiência pode ser essa? Como foi fazer uma expedição a um continente tão distante, aparentemente tão inóspito, continente gelado, né? E o que dá para se pensar e descobrir a partir dessa grande viagem? Olha, foi intenso. Foi surpreendente e altamente interessante, no sentido de revelador. Eu queria compartilhar então aqui com vocês essa vivência que não deixa de ser profunda. Primeiríssimo lugar, eu quero falar pelo menos umas 4 coisas. Vamos ver se eu vou conseguir dar conta aqui. Mas, em primeiro lugar, a paisagem. Ela é diferente. Ela é, vamos dizer que está muito diversa da nossa metrópole. Então, eu diria que eu aprendi, né, que é o 7º continente e que talvez seja o menos habitado pelos humanos. Aliás, são raros os humanos, ainda mais tendo a ideia do tamanho desse continente. A gente está habituado a ver o mapa mundi. Então é muito interessante ver a bandeira da Antártica. Eu vou até pedir aqui para a equipe para colocar nesse vídeo essa imagem. Por quê? Porque a Terra é uma bola que gira. E a gente faz qual operação mental para entender o que é o planeta? Uma operação que ela tem uma história já muito antiga, que pegou uma bola girante e colocou num plano 2D. E fez assim, esticou, né? A proporção é incorreta, a proporção do planeta. Então, primeira coisa é que você faz uma operação mental, você faz uma transformação na sua perspectiva de mundo que é incomum a gente fazer, porque você de repente está aqui. Você está aqui, ó, quase que na parte de baixo da Terra, e você está aqui. E sabe o que me trouxe à mente, assim? Eu estou de ponta cabeça. Né? A gente tem essa visão infantil de que aqui é o meio. E é curioso pensar que a Terra é esse ímã atrator e que a lei da gravidade faz os bonequinhos ficarem de pé, mesmo aqui. Então, só essa vivência já te obriga a estar em outro lugar, diferente da norma, diferente do habitual. O que eu diria que é interessante, o que eu diria que é assim, ó, você faz, esse é o real conhecimento, é você mudar de perspectiva. Então, o primeiro ponto é esse, qual é a posição? Isso é muito analítico, né? Porque às vezes um processo de análise dá muito trabalho e pode demorar muitos anos, mas é um deslocamento da posição. Por exemplo, de vítima para sujeito, de objeto para ser senhor da sua história, de olhar o mundo sempre de um jeito, num mapa mundi 2D, e você poder caminhar, né, como um andarilho por esse planeta. Outro ponto, como é essa paisagem ali em loco? Gelada, branca, neve, montanha, montanhas altas. É um continente que tem, ele é grande e tem muita montanha. Então, assim, claro, a gente foi numa parte específica e ele é inóspito, é muito frio, mesmo no verão, que é o lugar em que os mortais, não os grandes aventureiros e os grandes desbravadores podem ir. Então, já é aquele desafio. Qual roupa você vai pôr, qual proteção você vai pôr para fazer face àquele ambiente que o seu olhar não está habituado a já rapidamente decodificar. Né? Então, de novo,
é uma experiência inédita e que te ensina, porque você vai não saber decodificar a priori, você vai se deixar surpreender. Essa talvez seja a grande experiência subjetiva, você poder intelectar, né? Comer aquele mundo, receber aquilo, sem já ter a priori as caixinhas. É uma paisagem que o seu olho nunca viu, ou nunca sentiu o seu olho com o seu corpo, o seu ser estando lá. E aí você vê várias coisas, mas a primeira coisa que foi muito inédita, além da grandiosidade e do branco e daquela potência, foram os icebergs. Eu até fiz um texto, vou pedir também para deixar aqui um link para esse texto, a minha coluna da Gama, abri com essa imagem do iceberg, que eram maravilhosos, da ordem do belo, e podia ser azul. No texto eu vou falar um pouco, a gente foi uma expedição incrível, com guias maravilhosos, glaciologista, né? Existe essa profissão, você entender o gelo e as várias formas e momentos e partes do ciclo do gelo. E aí você entende que a água e o gelo, eles podem absorver a luz, e de acordo com as moléculas de oxigênio que você tem ali guardadas, na neve, no gelo, mais ou menos cristalino, mais ou menos recente historicamente, você pode apreender algumas frações do espectro de luz, como o vermelho, e projetar o azul. Então o que a gente vê é uma profusão de formas absolutamente singulares, grandes partes azuis, algumas gigantes e glaciares, né? Então você tem os icebergs boiando na água e os glaciares gigantes na montanha e ainda as várias cores da neve, que se misturam também com algumas algas, que pode ser em várias tonalidades. Então a gente aprende que o branco, ele é muito mais plural e muito mais complexo do que o que a gente poderia imaginar branco ou pinta de branco, né? A gente tem inúmeros, mais de 50 tons de branco. Então, que é que eu sei do mundo? O que está num significante branco? Neve. É essa densidade do imaginário quando trança com o simbólico e embate no real, que é muito mais complexo do que uma caixinha do simbólico. Um significante pode esconder uma multiplicidade gigantesca de tons, de sensações, de cores, de algas e de micro-organismos. Essa é uma... Estou fazendo a transição para uma discussão que era o tema da viagem, que era o que é a vida. Era essa reflexão que levou a gente a esse navio e a essa expedição. Eu fazia parte do grupo dos especialistas para debater essa questão, junto com todo o time do navio e com os especialistas das palestras. Então a gente tinha bióloga, tinha físico, astrofísico e depois especialistas em pássaros, em mamíferos, em gelo, em terra, geologia e minha parte, a mente, a psicanálise. Então o que é a vida? Como é que se faz essa transição da água, do ar, das moléculas que vibram para aquelas que se organizam em micro-organismos e fundam a vida na água e naquele ambiente? E depois, como é que essas moléculas e esses seres vão sendo pluricelulares, vão se complexificando, saindo da água, se vertebrando, ficando de pé e, suprassumo do
curioso, tendo um autopensamento, uma autorreflexão. Como é que surge a consciência? E mais do que isso, a consciência de si, né? Então, como eu levei nesse trabalho, como eu escrevi nesse texto e como eu queria aqui trazer para vocês, a gente ainda tem 3 grandes enigmas que são tão antigos, tão interessantes e ainda em aberto, né? Qual a origem? A discussão sobre a grande origem. Qual a origem do universo? Qual a origem de tudo isso? Quando surgiu? Quando termina? Né? Da onde viemos? Para onde vamos? Qual a origem da vida? E qual a origem da consciência? Bom, isso é um pedacinho do que eu vivi, do que apareceu diante de todos nós e ficam aqui, acho que merece depois outras conversas, a gente vai ter oportunidade de discutir pinguins, baleias, mamíferos, aves, peixes, focas, como é que os animais fazem as suas culturas, como é que eles fazem suas pequenas civilizações estáveis, sustentáveis e como é que a gente faz as nossas. Eu acho que essa viagem foi tão intensa e vai dar pano para muita manga e para muitas tessituras. Vamos ver o que vai sair.